Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar, sobre o texto de título Fatores psicossociais associados à doença cardíaca e manejo clínico psicológico, a percepção de psicólogos e pacientes. E aí esse texto ele tem uma pegada mais de entrevista, ele é um artigo feito com os próprios pacientes e com os profissionais que atendem esses pacientes que são acometidos pelas doenças cardíacas. E ao longo do artigo, apareceu muito falas dos pacientes e dos profissionais, apareceu a questão dos métodos, aquela parte mais burocrática, da teoria, do artigo mesmo. E aí muita coisa que eu acho que não cabe como questão de prova, eu coloquei para vocês, mas eu vou passar de forma mais rápida para a gente focar nos pontos que realmente podem ser pontos de prova e que são mais importantes para a gente recordar na hora de estudar, tá? E aí, logo na introdução, esses autores vêm afirmando que a Organização Mundial de Saúde aponta que as doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de morte no mundo, Então, é uma questão grave, com um número altíssimo aí de óbitos, Então, já se coloca aí como um índice muito elevado. No Brasil, o cenário não é diferente, Então, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE e o Ministério da Saúde em 2013, aproximadamente 6 milhões de pessoas relataram possuir parecer médico de alguma patologia do coração. Entre as localidades com maior estimativa, apareceu a região sul. Tá? Acho difícil cobrarem essa informação, mas de qualquer forma eu coloquei para vocês aí mais acentuado que a região sul ela apareceu como maior estimativa para os casos de patologia do coração, tá? E aí, as doenças cardiovasculares acometem o coração e também o sistema circulatório, sendo que sua etiologia comumente é relacionada à genética ou complementando, e o estilo de vida. Então, aqui é importante entender que a genética e o estilo de vida são fatores que influenciam na patologia, na questão do coração e do sistema circulatório. E aí um grande estudo preocupou-se em avaliar a importância, a força da associação e da variabilidade, ou seja, a questão da região geográfica, da origem étnica, do sexo, da idade, com relação aos fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, em diferentes continentes. E aí, aqui a gente entra em definições muito importantes, logo na introdução do texto, porque foram examinados 9 fatores de risco relacionados ao primeiro infarto agudo do miocárdio, assim como para outras doenças cardíacas, que são... Então, primeira coisa é a gente entender quais são os 9 fatores de risco. Para quê? Para o primeiro infarto agudo do miocárdio. E aí, depois dessas 9 definições, a gente vai apontar a que se destacaram como fatores de risco mais importantes em todas as outras questões investigadas. Então, primeira coisa, os 9 fatores de risco são tabagismo, hipertensão, lipídios, diabetes, obesidade, dieta, atividade física, consumo de álcool e fatores psicossociais. E aí, dentro dessas 9, a pesquisa mostra o quê? Que a hipertensão, a diabetes, a obesidade, o tabagismo e os fatores psicossociais se destacam, tá? Então, isso é importante ficar atento. Se destacam como o quê? Como os fatores de risco de maior importância em todas as regiões investigadas. E aí os autores vão sugerir com isso que as intervenções com foco na prevenção
tá? Não é na promoção, é na prevenção, podem ser fundamentadas em princípios equivalentes em todo o mundo, com vistas a evitar essas questões, né, esses infartos agudos do miocárdio prematuros. Então, pontos importantes para a gente recapitular. 9 fatores de risco, que toda essa galera aqui, e os principais fatores que se destacaram na pesquisa. Então, gravem, gente, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e fatores psicossociais. Essas intervenções, elas entram como foco em prevenção, não é para promoção da saúde, para uma prevenção, para que não ocorra a questão do infarto agudo do miocárdio, tá? Estão acompanhando? Tá tranquilo? Então, vamos lá. E aí, essa parte aqui eu destaco como uma das mais importantes, tá? Vou até colocar grandão aqui. Por quê? Lembram que a questão dos aspectos dos fatores sociais, dentre elas os mais destacados, apareceu a questão do fator psicossocial? E aí aqui ele vai relatar que dentro do fator psicossocial associado à doença cardiovascular, o que maior ganha destaque é o estresse. Então essa aqui é a palavra-chave para o texto, tá? O estresse é o maior causador e a questão que mais se destaca nos aspectos psicossociais para a geração, para a promoção das doenças cardiovasculares, tá? E aí, apesar de sua difícil definição e medição, o estresse está relacionado a diversos elementos. Então, quais são os elementos que podem se associar ao estresse? Primeira questão são as externas ao indivíduo. Então, quais são essas questões externas? Um aborrecimento no trabalho, um evento adverso de vida, problemas financeiros, conflitos conjugais, enfim, questões que ele tem que lidar de forma externa no seu dia a dia. Então, isso pode estar relacionado a uma exacerbação do estresse para esse indivíduo. O outro fator é o transtorno depressivo, né? Porque, além dos sintomas como exaustão, ansiedade, sofrimento psíquico, esse indivíduo também pode apresentar dificuldades para dormir, pode viver mais estressado. Então, essa questão do transtorno depressivo e das questões externas, eles são elementos que podem agravar ou podem estar ligados ao estresse. Então, vamos recapitular, gente. Nós vimos os 9 fatores de risco, os principais que se destacam entre esses 9, tá? Dentre esses que se destacam, aparece o fator psicossocial. O que mais se destaca dentro do fator psicossocial é o estresse. E na definição de estresse, existem 2 elementos que podem se definir como mais importantes nesse texto: questões externas, transtorno depressivo. Então, coloquem do ladinho aí da palavra do estresse, ó, para a gente não perder esse esqueminha, questões externas e o transtorno depressivo, tá? Palavra-chave aí para essa definição.